Muitíssimo obrigado, doutor José Fernandes. Realmente, muito importante essa fala do senhor. Eu, enquanto acadêmico de medicina, eu estava que nem Paulo Gustavo aqui, né, nos bastidores. Meu Deus, eu tenho isso. A cada fala me identificando bastante com sintomas, com pontuações, mas principalmente uma das falas do senhor que me chamou muita atenção, a questão do autocuidado, de realmente perceber essa questão do estresse, de perceber a questão da estafa, e às vezes, independente do curso, em nós, enquanto universitários, nós vamos só acumulando, e é normal, já normatizou aí na sociedade, de que a vida do universitário é essa coisa estressante, mas pelo que o senhor falou, não é para ser, porque isso pode nos adoecer e acarretar até mesmo... Exatamente. Isso... A gente teve alguns retornos... Pode falar. Eu ultrapassei o tempo? Não, o senhor está super pontual. Ai, gente, nossa Deus, porque eu me empolguei aqui falando, falei, Jesus amado, já passei do tempo. Enfim, não, mas pode falar. Meu cabelo... perfeito. A gente teve alguns retornos, alguns feedbacks aí do pessoal. Nós temos a primeira pergunta. O uso de smart drugs pode ajudar a mascarar um possível burnout? Uso de quê? Do smart drugs. Eu não sei pronunciar essa palavra, doutor. Olha só, a gente, igual os antidepressivos, eles podem fazer a pessoa, tem artigos falando disso, né? Os antidepressivos, eles podem fazer com que a gente não sinta emoções como nós deveríamos. Quantas vezes nós recebemos pacientes no consultório e eles falam assim, doutor, se não fosse, papai faleceu, mas se não fosse a sua medicação, eu não teria aguentado o velório do papai. Então, a gente pensa que o paciente que usa antidepressivo, ele pode amenizar, e isso pode acabar mascarando, sim. Eu não tenho dados para você falando o quanto que isso pode mascarar, mas a gente tem que ter o insight de perceber que a gente tem um limite, que a gente tem... Estou usando fluoxetina e não estou tendo prazer. Não estou tendo... Eu continuo usando fluoxetina inapropriadamente, inadvertidamente, e não melhoro. Eu tenho que procurar ajuda. Procura um psicólogo, procura um neurologista, procura um psiquiatra, procura ajuda. Né? Nós estamos na área da saúde, nós precisamos procurar ajuda. É porque nós temos um problema muito grave que nós não aceitamos adoecimento. Nós não aceitamos adoecer. Isso é fato. Mas a gente vê bastante universitário utilizando determinadas medicações para, de repente, aí, mascarar um sono, mascarar um cansaço. Não convém falar nome de remédio aqui, mas o senhor acha que isso, em algum momento, pode também corroborar? Sim, porque todas essas medicações que botam a pessoa em alerta, né, para poder estudar, bater meta, pode entrar exatamente naquele processo da pessoa ela exercer a sua função além do que ela pode. Se você sabe que você não consegue estudar aquela quantidade de matéria de um dia para o outro, por que você não senta e faz como se fosse um coach? Coloca a matéria, divide ela nos últimos 30 dias, cada dia você estuda 2 horas. Entendeu? Então, às vezes, falta uma administração do tempo e das demandas. Né? Aí, às vezes, as pessoas... Eu já cheguei a pegar casos de pacientes... Não, eu não posso falar sobre isso. Quantos pacientes eu já atendi com vício nessas drogas porque passava, às vezes, uma semana sem dormir, tomando para poder passar em prova, era reprovado. Né? Então, as pessoas, os jovens, eles estão dentro da universidade para cuidar das pessoas e estão ficando adoecidos. Estão desenvolvendo doenças por causa do uso de medicações inapropriadas. Exatamente. Então já fico alerta aí, galera. Não caia na cilada dessas drogas que prometem a superinteligência do dia para a noite, porque isso pode te levar também ao adoecimento. Doutor, a gente teve outra pergunta também aqui. Como fica a relação entre um desempenho inadequado de um médico que possui burnout e um caso delicado do paciente? Até que ponto o médico é responsável por erros? Bem questão ética mesmo. É verdade. Então, hoje nós sabemos que existem advogados porta de cadeia que ficam na porta do pronto-socorro para
para poder saber, né, o que está acontecendo. Isso começou no Brasil com a galera do DPVAT. Os advogados, quem faz perícia do DPVAT aí sabe muito bem como isso funciona, porque os advogados que são representantes das vítimas, eles vão lá no pronto-socorro, fazem alguma conchava com alguma pessoa lá, e na hora que a pessoa sofre o acidente, está o advogado lá em cima. Da mesma forma como isso entrou em voga, isso foi disseminando para as outras áreas da medicina. Agora, se um médico que está ali para cuidar de pessoas, ele simplesmente adoece, desenvolve burnout, e ele acaba comprometendo a saúde de outra pessoa e até a vida de outra pessoa, como é o caso desse médico que a gente viu no nosso estudo, isso aí pode caber uma indenização, sim, por ele não perceber. Porém, pode acontecer de ser um pouco mais fraca, vamos dizer assim, um pouco menor o comprometimento por ele estar adoecido, se ele alegar o comprometimento mental. Mas é difícil, hein? O médico chegar para o homem da capa preta e falar com ele que está doente, e o homem vai falar assim, o juiz vai falar assim, cara, você não percebeu, você é médico, você não percebeu que você estava doente, que você precisava se afastar do trabalho, né? Porque a maioria de nós acredita que passar um final de semana em Búzios no Vila Rafael já melhora. Mas não é um estresse qualquer, é um adoecimento. O cara tem que ficar 2 meses sem ir trabalhar, porque ele não aguenta mais trabalhar, ele perdeu o tesão, ele perdeu o vigor, o vício da coisa não acontece mais. Exatamente. Se tá difícil para quem tem praia, imagine para quem não tem, doutor. Aqui em Brasília só tem concreto. Então, o adoecimento aqui é pontual. Jesus a amado. gente teve mais uma pergunta também, doutor. Vamos lá para a terceira pergunta. Para a equipe projetar. O médico com burnout pode desenvolver depressão e ansiedade como consequência de erros e perdas na profissão? Olha, primeiro a gente tem que definir burnout, né? Ele adoeceu por causa da profissão, por causa do trabalho exagerado, a demanda absurda, absoluta da profissão dele. Ele adoeceu. Os sintomas de ansiedade, depressão, pânico, eles podem coexistir na mesma pessoa. Certo? Agora, essa diferença de depressão, o diagnóstico diferencial fica difícil fazer sem uma avaliação muito, assim, você tem que sentar e ouvir o paciente. Uma das coisas que a gente faz muito para poder fechar esse diagnóstico, se há o transtorno depressivo, se há o transtorno de ansiedade generalizada associado, é o tratamento da terapia cognitiva comportamental, principalmente a mindfulness, que é a principal ação do psicólogo, que é especializado na abordagem desse tipo de paciente. Ele serve como uma ponte para a gente entender esse paciente. Mas se a pessoa teve o burnout e ela cumpre os critérios diagnósticos de depressão, de ansiedade ou de pânico, não há por que não fechar o diagnóstico. Perfeito, bem esclarecedor mesmo, também estava com a mesma dúvida. Doutor, o senhor falou um pouquinho no começo sobre a questão da pandemia, que a gente está esperando aí a 4ª onda, que é a onda do adoecimento mental, e me faz pensar agora na questão de redução de danos. Como é que a gente pode reduzir um pouco desses danos em saúde mental, na perspectiva da pandemia, das pessoas que estão vivendo esse estresse psíquico, mental? Como é que a gente pode amenizar um pouco essa situação e mitigar também transtornos mais intensos? Então, olha só. As pessoas ficam assim, gente, existe, por acaso, alguma receita de bolo, né, para melhorar a saúde mental? É uma coisa tão básica. Eu estava vendo uma entrevista ontem sobre uma pessoa, uma artista, e ela falando sobre os 50 anos de vida dela. Aí ela falou assim, você que não tem condições de pagar aqueles dermatologistas caríssimos, você pode ter uma alimentação saudável, você pode fazer atividade física. Então, de um modo geral, para todo mundo, você às vezes pode não ter aquele psicólogo top, mega top, ou aquele psiquiatra, o melhor da sociedade. Porém, se você tiver o amparo da sua família, se você tiver o amparo do seu chefe no trabalho, porque muitas vezes a própria empresa, ela tem o ambiente da empresa, um ambiente adoecedor. Então, a pessoa já tem o neuroticismo, ele já é neurótico com personalidade mesmo. Aí, simplesmente,
ele tem um chefe que fica martelando aquilo na cabeça dele. Então, se você tiver uma conversa com o seu chefe, com o psicólogo do RH, para fazer essa ponte e administrar as coisas que estão acontecendo, isso já ajuda muito. A questão de fazer atividade física. Gente, atividade física é bom para tudo. Para tudo, todas as doenças. Alimentação saudável, uma alimentação mais rica em fibras, né? Carne, tirar mais proteína, tirar um pouco do carboidrato. Então, tudo é viver de uma maneira natural, de uma maneira saudável, não precisa de radicalismos. E entender que, se você está apresentando esses sintomas, você tem que procurar ajuda médica, porque a ajuda é que vai definir se você vai precisar de medicação para poder te ajudar a passar por isso, né? Porque é melhor você buscar ajuda do que você esperar você perder um paciente porque você negou atendimento. Olha só. Perfeito, doutor. Muitíssimo obrigado pelas contribuições do senhor. Realmente acrescentou muito no nosso evento. A gente espera encontrá-lo na próxima edição para que a gente possa continuar a ter essa conversa enriquecedora sobre saúde mental. Mais uma vez, obrigado, doutor. Eu agradeço. Muito, muito obrigado mesmo. Estou muito feliz e podem contar comigo.